Em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui. Também obrigado à TIPA e à AM pelo convite e por propiciar essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, que faz com que a energia de todos nós vá orientada para um bem comum e para a obtenção de bons resultados. Sem cada um de vocês que estão aqui, essa mesa que leva como título Todos para Um e Um para Todos, a interdisciplinaridade e sua capacidade de potenciar as experiências dos museus, não seria possível. Então, com o exemplo que vamos dar os quatro aqui, e que isso fique claro, né? O trabalho em conjunto é fundamental para atingir os objetivos. Algumas perguntas eu quero fazer para vocês também, para que aos poucos vamos construindo e tecendo um tipo de entendimento e uma resposta, uma pergunta que talvez tenha várias respostas. Como a prática da interdisciplinaridade nos ajuda a reimaginar o museu? É isso que vamos discutir e espero que suas anotações sejam interessantes. Quais são os muros, barreiras, linhas que se apagam nesse contexto da interdisciplinaridade? Será que, nesse sentido, a interdisciplina tem mais da cara da indisciplina? Digo isso já convidando-os para pensar em alguns conceitos fundamentais que estão presentes nas maravilhosas experiências dos meus colegas aqui. Especialmente porque temos a Karen Wilkinson, de Tinkering Studio Exploratorium, Andrés Roldan, de Parque Explora, e Karen Bernedo Morales, da Associação Cultural Museu Itinerante Arte pela Memória. Ou seja, não confundam Andrés com Karen, nem com Karen, por favor. Bem, vamos lá. Algumas coisas para pensar. Quando entrei em contato com as três experiências, eu quero confessar aqui que houve uma explosão de energia, de boas ideias, muitas perguntas. Eu acho que acontece com todos aqueles que estão dispostos a escutar, mas também a pensar na sua própria prática. É isso que acontece nesses encontros, né? Você escuta o outro e pensando sobre sua própria prática, seu contexto. Então, isso é como uma semente que sempre está em contato, muitas vezes, com o ar, com a terra, com a água, e tudo tem um efeito, né? Então, para pensar algumas coisas, eu proponho rapidamente pensar sobre o contexto e a importância do contexto. Eu descobri que a interdisciplina tem uma relação íntima com o que não é visível num primeiro olhar, ou seja, as conexões, o que nos aproxima, o amoroso, o moroso, passam despercebidos no nosso dia a dia e na contemporaneidade. Outra coisa, outro ponto que eu gostaria que pensássemos juntos, de alguma forma, é o impulso de fazer. Fazer como uma explosão, um impulso, um desejo, um jogo, uma descoberta e um manifesto. A conexão entre a mão, ou o corpo e a mente e o pensamento é imediata, intensa, muitas vezes misteriosa e transformadora. A flexibilidade e a transformação do interdisciplinar, eu acho que, de alguma forma ou outra, todo mundo sente, deseja e projetamos também, né? O espaço interdisciplinar, o laboratório, o lugar de encontro, ou digamos assim, o estúdio, né? Há um artista, Gabriel Orozco, descrito muito interessantemente o estúdio não como um espaço de produção, mas como um tempo de conhecimento. Então, vamos permitir isso, um tempo de conhecimento. Outro ponto que eu quero destacar é a disposição como atitude ou estado de espírito para que a transformação e a comunicação aconteça. Se estamos todos aqui, é porque temos todos esse estado de espírito. E quero deixar 3 pontos aí, porque haverá um tempo para perguntar, discutir e, de fato, vão surgir mais coisas.
Bem, há alguns meses eu tive a oportunidade, graças a AAM e TIPA, de ir para Atlanta junto com eles para apresentar e conversar um pouco em outro contexto sobre a interdisciplinaridade e alguns desafios. E algo que foi muito interessante, que me marcou, porque eu falei, mas me marcou ainda mais porque a TIPA me disse novamente e destacou e me disse, olha, que interessante isso. E foi que o desafio de projetos interdisciplinares são complexos. E desculpem aí o complexos em português, mas se houve uma interferência e o português disse, eu quero estar aqui na apresentação em Buenos Aires. Então o X aí apareceu junto. Os projetos de interdisciplina são complexos e se desenvolvem em diferentes pessoas, sujeitos e diferentes etapas. Parece óbvio, né? Não é em si uma definição complexa, mas de fato eu quero convidá-los para pensar o que é que demora tempo, leva tempo, precisamos estarmos presentes e exigimos a nossa presença em mais de uma etapa, em mais de um momento ou em mais de um impulso da energia. Daí então, para encerrar o que eu vou falar, mas também para convidar e fazer algumas perguntas para os três colegas aqui, eu queria trazer e mostrar para vocês um exemplo de uma obra de arte da coleção e contar um pouquinho como uma certa metáfora, mas também como uma porta e também como uma semente, como eu já disse. O Instituto Inhotim, como vocês sabem, está localizado no Brasil, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, o estado. Não está numa grande cidade, está um pouquinho afastado da cidade. O Instituto Inhotim, para mim, significa um lugar, um laboratório, um estúdio, no qual explorei e aprendi ao longo de 10 anos sobre a interdisciplina, a importância das conexões, os relacionamentos e os afazeres, bem como o papel poético, político e crítico da educação. Talvez seja aí, bem como essa obra de Marila Dardot, vemos aí o nome do artista e a obra de arte que podemos ver, focalizar em que se transforma o que cresce e morre, o que tem no meio de crescer e não morrer, ou nascer e morrer, nas construções, no estado de espírito da infância. E vemos aqui o que estou falando, essas etapas diferentes de um processo. E estava falando para Karen mais cedo que o que eu acho interessante dessa obra de arte, como vocês podem ver, é uma casa e a artista nos convida para fazer, para participar. Muitas obras de arte contemporânea fazem isso. O que eu acho interessante, e por isso estou mostrando essa imagem, porque ao ter contato com as três experiências, pensei muito nessa imagem, nessa artista. E o que eu gosto é que o fato de que a obra de arte está aberta, não finalizada, faz com que as pessoas queiram participar. No início, querem implantar, querem fazer que a coisa comece, que cresça. E de vez em quando vemos alguém, às vezes pode ser uma criança, ou uma pessoa mais velha, às vezes famílias inteiras, uma escola, que vem o que já foi plantado, que está morrendo, porque foi plantado e falta água, ou que foi plantado e digamos que tem que tirar as folhas, a grama que tem em torno, o mato, né? Ou ao contrário, quando constata a hora da morte, limpam e começa de novo. Bem, talvez seja aí que podemos pensar em memória, ciência, conhecimento, infância, jogo e tantas outras coisas. Então, como eu falei, o que estou mostrando é uma obra de arte de Marila Dardot e é um fenômeno para mim, porque é na sua potência, né, dada por Pachamama,
essa energia misteriosa que nos move, bem como uma energia que Marcel Duchamp também fala dela. Ao falar sobre o ato criador, Duchamp fala sobre o coeficiente artístico, ou essa brecha, gap, né? Ou, digamos assim, esse espaço que existe entre o que fazemos e as nossas intenções, como artistas, como público, como criador. Também entre o que vemos como artistas e o que vemos como público. Talvez seja nessa brecha, nesse espaço onde entra tudo. Tudo está em construção, os sentidos estão alertas, o invisível pode estar presente e a interdisciplina, então, aparece. Muito bem. Nesse sentido, eu queria convidar a Karen Wilkinson, do Tinkering Studio Exploratorium. Karen, can you tell us more about the way you see curation? Not as curating with objects, but instead curating ideas. Bem, você poderia falar mais sobre o que você faz, em vez de curar objetos, curar ideias e as ideias dos visitantes em particular? Poderia falar sobre isso conosco? Para nós? Sim, obrigado por me convidar para fazer parte desse painel. Quero agradecer a AM, a TIPA. A Notorino veio para o exploratório há alguns anos. Ela contou para a gente o que acontece na Argentina, e essa é a minha primeira visita ao país. Eu estava muito entusiasmada pelo que ela tinha me contado, e também com a minha atividade, com as oficinas que aqui estão acontecendo. Para responder a sua pergunta, eu acho que é melhor dar uma ideia de onde eu venho, contar um pouco de onde eu venho e por que eu sinto que o tema dessa conferência, essa sessão, reimaginar os museus e esse foco de todos para um para todos. Por que eu sinto que está tão conectado comigo, esse tema como pessoa, né? O exploratório foi fundado por um cientista visionário, um pensador, um ser humano, Frank Oppenheimer, em 1969, que está aí na fotografia, vocês podem ver. Eu acho que nesse momento ele já estava reimaginando o museu naquela época. Já pensava em o que podia ser um museu. O espírito de reinvenção, de reimaginação continua vivo hoje. Recentemente, de fato, nós nos mudamos para outro centro. Na parte superior à esquerda temos o Palácio de Belas Artes. Estivemos aí durante 40 anos, depois da nossa fundação. E a imagem abaixo mostra como o Frank dá a mão para o prefeito em 1969. Era essa a imagem do edifício por dentro, do lado de dentro. Aí abaixo da imagem do Frank tem um cartaz simbólico feito à mão que estava na nossa oficina, que dizia: o Exploratorium está sendo criado aqui, uma comunidade dedicada à consciência. E assim continua até hoje. Agora estamos localizados num prédio mais urbano, mais moderno. E as palavras desse cartaz foram gravadas no prédio novo que temos agora, para continuar transmitindo a mesma mensagem. E para nós, essa forma de desenvolver conscientização dentro da comunidade nas que estamos é muito importante. Nós nos mudamos, mas novamente trabalhamos em um prédio antigo. Ou seja, foi repetir a mesma coisa da vez anterior. O edifício original estava mais para um galpão, era esse seu aspecto. Nos mudamos há 2 anos, fomos enchendo o prédio, e agora ocupa 2 cais, 2 moles da parte aí do porto, né?
Bom, todo mundo fala rápido. Eu falo rápido, né? Desculpem. Me lembrem assim, eu paro um pouquinho. Bem, eu diria que ainda estamos tentando conhecer nosso novo lar, embora estejamos aí há 2 anos, e continuamos tentando montar o nosso espaço. A parte de cima foi parte das celebrações de abertura, onde foi feita uma projeção ao vivo, digital. Aí podíamos ver líquidos, tintas que iam mudando, projetados na fachada do prédio. Essa foi a inauguração do novo prédio. Novamente tivemos que preencher, digamos, esse prédio vazio com elementos das artes culturais, com pessoas. Uma das novas iniciativas é a iniciativa Tinkering, que é com a que mais me conecto eu e da qual eu vou falar hoje. Era um teste de um conceito que foi feito numa pequena esquina, na parte de trás do prédio, e agora ocupa o centro e a parte da frente do museu. Ganhou muita relevância. Eu acho que foi crescendo de forma natural no exploratório, porque esse tinkering faz parte do nosso DNA. Mas aqui a mudança intencional que foi feita é que queríamos envolver os visitantes para que eles também fizessem, para que participassem. Eu vou compartilhar algumas ideias com vocês sobre esse tinkering e eu vou esperar as perguntas. O que significa reimaginar um museu de dentro para fora? Eu acho que é assim que devem funcionar e como aconteceu no nosso caso. 4 ideias principais relacionadas com essa sessão. Essa é uma delas. Essa palavra é uma palavra estranha. Construcionismo, que vem do construtivismo. É uma teoria de aprendizagem que expõe que nós construímos a aprendizagem na base das experiências. E quando compartilhamos as experiências com os outros, Jean Piaget é o psicólogo que trabalhou com essa teoria, mas o Sr. Pepper mudou essa frase para construcionismo, ou seja, acreditar no construtivismo, mas ir além disso. Quando a gente fisicamente está construindo alguma coisa, acontece alguma coisa. É uma forma mais duradoura de aprender, de pensar nas coisas, e é uma parte muito importante compartilhar essa construção com o outro. É uma mistura entre compartilhar e construir. No estudo de Tinkering, há diferentes atividades em que as pessoas estão fazendo o tempo todo e fisicamente constroem elementos. Por exemplo, nesse momento, estão construindo coroas elétricas, estão trabalhando com arame. É uma atividade lúdica, também é uma atividade que serve para desenvolver habilidades e é muito social na sua natureza. Muitas das pessoas que estão na sala, em torno dessa mesa, nem se conhecem, são totalmente desconhecidos quando estão trabalhando juntos. Isso muda, né, quando vão embora do prédio, né? Nesse caso, a atividade é diferente, que também acontece no estúdio Tinkering. Isso se chama máquinas para construção física. Às vezes, a construção pode ser digital, pode ser analógica, computacional, mas sempre tem que ter um sentido lúdico e até poderia dizer um espírito subversivo. Tinkering é um casamento, digamos, do jogo com a inquisição, a pergunta para aprender. A ideia é aprender uma linguagem nova que surge da construção com materiais e aprender a conversar com esses materiais. O estudo Tinkering oferece diferentes opções muito motivadoras.
Essa é a unidade mais fácil, digamos. As pessoas têm que trabalhar juntas na construção desses elementos. No início podem ser um pouco tímidos, mas uma vez que começam, não param. De fato, passam muito tempo nesse museu, muito mais do que nessas sessões do museu. O fato, a média de estadia nessa sala é de 25 minutos e há pessoas que ficam durante horas e, de fato, voltam uma e outra vez para esta sala em outras oportunidades. Os nossos membros do museu também visitam a sala com frequência. Este é outro elemento, ciências e arte. Nós sentimos que a arte é uma parte tão essencial do exploratório que não podemos falar do exploratório sem incluir as artes. Para nós, as pessoas nos veem como um museu de ciências, mas somos mais do que isso. Nos vemos como um museu de ciências, artes e percepções humanas. E Frank também estava muito atento ao sentido estético. Ele é cientista e, portanto, ele sempre sentiu que os artistas e os cientistas prestam muita atenção ao que tem em torno, procuram padrões e procuram cultivar os outros também, né? Isso aqui, há coisas que estão construídas no chão por cientistas, por artistas, por físicos, mas não estão rotuladas. Às vezes a gente não consegue diferenciar uma de outra. Eu acho que essa falta de desenho, digamos, das fronteiras entre ciência e arte é chave e gera muito interesse nas mulheres e nas crianças, nas meninas. Também o pessoal está muito interessado nisso. Talvez há coisas que as pessoas de fora percebem, que percebem o sentido, o senso de humor que temos no museu. Por isso eu estou incluindo essa fotografia. Essa é uma escultura de 3,5 metros, que está feita com adesivo e palitos de dente. O escultor começou a fazer essa escultura aos 14 anos e é uma homenagem à cidade de São Francisco. E a gente pode tirar uma bolinha de ping-pong e vai descendo através dessa escultura, de um caminho dessa escultura. Se vocês colocarem na internet Scott Weaver e São Francisco ou Exploratório, vocês verão essa escultura em funcionamento. Ele trabalha hoje num armazém, numa quitanda, vendendo alimentos, mas essa era a sua paixão. E hoje trabalha nisto no museu. Seria uma forma de mostrar um uso lúdico dos materiais. Nós nos consideramos um laboratório de aprendizagem e a forma em que fazemos ênfase nessa aprendizagem é através da ênfase nos processos. A gente nunca acaba de aprender alguma coisa. Não é uma questão que podemos chegar a um fim, digamos. Nós constantemente estamos em processo de aprendizagem e é esse processo que nos interessa. Trabalhamos junto com educadores, artistas, cientistas, para que trabalhem no processo conosco, mas também para que os visitantes possam estar em conjunto, trabalhando com eles, e para que vejam que para nós isso aqui não é um produto acabado, mas um produto, um processo. Não fazemos obras, não temos peças, obras terminadas no nosso museu. É tudo um processo. Esse é um espaço para fazer protótipos e não tentamos ensinar para as pessoas para que pensem de uma forma específica. O que nos interessa é que aprendam a aprender. Eu tenho que pular alguns slides porque o tempo é curto. Oferecemos também trabalhos de desenvolvimento profissional em diferentes países, por exemplo,
Geramos há pouco tempo o MOOD, que é um curso aberto em massa, que é uma forma de conectar diferentes pessoas. No início, eu duvidava desse projeto. Muitas pessoas, milhares de pessoas participaram do projeto e, a partir disso, eu mudei totalmente minha opinião sobre esse projeto. É um projeto online que me faz sentir muito conectada com todos sobre as preocupações e as questões que lidamos diariamente. Mas também sinto que estou participando em uma coisa que vai além de mim mesma. Esse é o meu correio eletrônico. Se alguma coisa que eu falei vocês gostaram ou querem entrar em contato comigo, podem fazê-lo. Sintam-se à vontade. Tem o endereço web do Estudo Tinkering e vamos postando o que vamos fazendo. Ontem, por exemplo, colocamos uma fotografia dessa conferência. Obrigado. Muito bem. Fantástico. Nos sentimos muito próximos. Como ela disse, estamos muito próximos dela e da equipe através dessa plataforma. Andrés. Hola. Olá. ¿Cómo estás? Olá, Andrés. Tengo una pregunta. Temos uma pergunta para você. ¿Será que provocamos la indisciplina? Será que provocamos a indisciplina de tantas pessoas e conceitos com projetos interdisciplinares e colaborativos? Muito bem. Medellín, na década de 80 e 90, eu acho que todos vocês têm alguma referência. É uma cidade que sofreu todo tipo de problemas, flagelos, narcotráfico, uma guerra que ainda esperamos seja resolvida, e uma longa história de inequidade, exclusão, isolamento social. O lugar em que trabalha, o Parque Explora, está localizado num ponto, no lugar em que há 10 anos estava justo ao lado do lixão da cidade, ou do aterro da cidade. Muitas pessoas chegavam do campo, deslocadas pela violência ou outros motivos. E muitas pessoas, então, encontravam uma montanha pequena, verde, que parecia estar no centro da cidade e que, com certeza, parecia ser um lugar estratégico para se instalar de modo permanente. Mas era um aterro sanitário, mesmo assim, e isso cresceu de um modo desorganizado, precário, em que a miséria estava em toda parte e ficou esquecido durante muito tempo, por muitos e durante muito tempo, pela sociedade, pelo governo, como um problema que ninguém queria olhar de frente. Até que, em determinado momento, era tão evidente que as novas propostas políticas chegaram, propondo um modo de transformar a cidade. Porque esses fenômenos horríveis que tivemos, Pablo Escobar, que todo mundo conhece, os colombianos não gostamos de falar disso, mas sabemos que está aí dentro da nossa história. Tudo isso não nasceu do nada, não nasceu de modo natural, mas foi por causa de como foi organizada a cidade, a sociedade. Por que tivemos esses problemas? Então, evidentemente, a solução não viria de fora. Todas essas incertezas, a segurança, esses problemas não iam ser resolvidos unicamente com muito exército, muita polícia. Era necessária uma transformação profunda. Então, essa transformação ocorreu graças a um conjunto de estratégias pensadas para permitir que os lugares mais limitados, mais isolados, que eles tivessem cenários onde as conversas fossem diferentes e onde acontecessem coisas diferentes, para tirar essas cenas de um futuro com tanta angústia
e com tantos problemas. Eu saí da universidade. Todo mundo pensava, eu não quero morar aqui. Quem vai? Quem que quer morar aqui? Porque essa visão de no futuro era realmente terrível. E essa visão fez com que queríamos que os melhores arquitetos, as melhores bibliotecas, etc. Queríamos construir as melhores ferramentas para dignificar o espírito e para criar diálogos diferentes daquela história que tínhamos tido. Então aí nasceu o Parque Explorer. Foi uma decisão de um matemático que foi prefeito e construiu parques e bibliotecas em todos os bairros, o Museu das Ciências. Eu tive a honra de participar desse projeto a partir do início. Eu queria fazer parte disso, como muitos outros colegas com que trabalho. Então, todos que construímos Explorer, aprendemos fazendo, ou seja, tendo um problema realmente tinkering e pensando como fazer coisas totalmente diferentes, como criar um diálogo, um vínculo totalmente diferente. E sabemos que vai ser através de ciência e tecnologia. Há muitas outras coisas, a arte, a história. Vocês fazem muito bem, mas ciência e tecnologia também são ferramentas de transformação social. Não é unicamente uma coisa que é manejada por um cientista no laboratório, mas são formas de pensamento que possibilitam a transformação real de nós, como indivíduos na vida real. Então temos essa missão, inspirar, comunicar e transformar com cenários de interação para a transformação da sociedade, através da apropriação do conhecimento que nos transforma. E fazer isso nos transforma. Então, para isso, é uma prática muito comum pedir encomendar para um arquiteto para construir um museu, aqueles famosos, para que eles venham e digam como fazer. Mas pensamos, não, é nós mesmos que vamos fazer, vamos criar um ambiente de trabalho e vamos construir o projeto. E poucas vezes você tem a felicidade, a honra de fazer parte de zero, a partir do momento em que nada existe ainda. E a segunda questão foi o desenho, o design, por conversação, por diálogo. Como construir esse ambiente? Entre todos, numa conversa, num diálogo permanente que está aí no embrião, com arquitetos, divulgadores, etc. Uma das épocas mais felizes da minha vida foi quando convencemos a cidade de entrar todo mundo numa casa e conviver umas 50 pessoas convivendo dentro de uma casa há 3, 4 anos. Todo mundo, arquitetos, engenheiros, gestores públicos. Esses projetos são desafios muito grandes porque tínhamos 3 anos para desenhar, colocar conteúdo, construir e entregar por último para a cidade. Ou seja, como construir um museu e pintar os quadros, você próprio. E esse fato, então, de fazer, finalmente acabou sendo o DNA que nos transformou como organização. E percebemos que o talento que tínhamos não era o museu per se, como lugar visitado, mas aquilo que acontece dentro do museu, no processo criativo e permanente de estar pensando em novas situações e ambientes em que criar diálogos e coisas e construção de coisas. Já temos muitas salas de exposição, museus, planetários, não unicamente o nosso, mas em outros ambientes, em outros lugares. Atividades interativas, centros de inovação de ambientes de aprendizagem. E passaram muitas coisas. Temos outros parceiros também que sempre estamos procurando. Temos muitos exemplos. Por exemplo, um tinkering nesse laboratório Makerspace. Temos agora um projeto muito grande na Antioquia, com mais de 40 parques educativos com a mesma filosofia dos outros parques. São lugares ainda muito afastados, muito distantes, que ainda sofrem flagelos, alguns flagelos muito terríveis.
Então, por último, percebemos que a nossa missão é desenhar, criar ambientes de aprendizagem, ambientes inovadores, em que estemos pensando nisso. A resposta não é se vamos falar de astronomia ou de algum assunto e pensar unicamente num assunto. O que ficou de Explora como entidade, como organização, é que qualquer conteúdo é uma oportunidade para criar um diálogo, uma conversa, para desenhar ambientes com as ferramentas apropriadas. E como a base, essa é a nossa base, um bom conteúdo com a melhor conversa, a melhor mediação no espaço, no ambiente apropriado, faz com que você possa construir a melhor experiência. No Tinkering, por exemplo, o desenho de uma nova exposição, o desenvolvimento, etc., são importantíssimas. Articulados, esses três elementos funcionam muito bem. O Maker nos levou a estruturar a nossa forma de conversa, que muitas vezes inicia na comunidade, procurar iniciativas públicas ou comunitárias, porque é aí que está a inovação, ativistas, ONGs, todas aquelas coisas que estão aí. Porque te permitem também pensar em novidades que você vai incorporar nos próximos projetos. Por exemplo, descobrimos muitos coletivos que queriam fazer diferentes tipos de produção alternativa. E pensamos, há muita coisa acontecendo no mundo, qual o conteúdo? E criamos uma sala Tinkering sobre produção audiovisual, por exemplo, que se chama Na Cena, em que o público é a experiência e não o objeto. Você é que faz o discurso, você é que faz o programa de rádio. Essa é a experiência. Então, isso só é possível como fruto de uma conversa diária. Faltam muitas coisas, temos muitas mais disciplinas e pessoas, são só exemplos. No processo de diálogo com comunidades, com desenvolvedores de conteúdos, etc. Nesses processos pensamos em experiências que possam produzir a mesma coisa que você faz enquanto você cria. Há coisas, se você cria e o público recebe, unicamente isso não serve. O importante é fazer com que aquilo que passa durante o processo aconteça também para o público. Temos uma tradição de tinkerers de muito tempo. O importante é que essa experiência possa ser repassada para o público. Essas conversas fazem com que a gestão criativa dos projetos inclua os tomadores de decisões, todo mundo. Todos aqueles que acham que não são criativos. Queremos que desde o início exista essa conversa e produza como resultado a metáfora fundamental de que seus projetos podem ser implementados, digamos, como a trama, o roteiro do teatro. Temos, por exemplo, uma sala em que acontecem muitas coisas interessantes. Sempre queremos que o melhor da relação social aconteça na sala. E isso acontece através da interatividade. Você próprio é que desenha, é o que passa dentro de você. Você mesmo constrói, arma, ensambla, monta, inova durante o processo. Você sempre tem resultados diferentes. E quanto à questão sensorial e motriz, por exemplo, privilegiamos o fato de que o público está sempre construindo. Não unicamente nas ciências. As pessoas são que armam, constroem, fazem elas próprias. E depois a área social, em que o público interatua entre si e cria uma experiência humana, que é aquela que define e privilegia as conexões. Então, é um pouco... O que vocês veem aqui é que estamos numa espécie de laboratório permanente. Gostamos de criar, desenhar as coisas e saber que isso que faz o museu é o ativo, o maior ativo, inclusive para o modelo de sustentabilidade. Na hora de saber que o museu que tem a visão que muitas entidades não têm e que tem necessidades de educação, em que é necessário se apropriar desse modelo de aprender a fazer as coisas. Como conclusão, o museu costumava ser definido pelos objetos, as coleções, os gabinetes, as áreas de curiosidades,
Depois, eles acabaram sendo definidos pelos próprios edifícios, lugares emblemáticos das cidades, para serem evidentes e visíveis. Mas eu acho que o futuro e a realidade do mundo em que vivemos, tudo isso nos diz que são as comunidades que definem os museus e são as conversas que definem os museus. O lugar, digamos, há muitas estratégias para implementar, mas essa é uma estratégia bem interessante. A forma de pensamento pela qual nos procuram, por esse trabalho de gestão com as comunidades em que trabalhamos. Já passamos para Karen Bernedo. Karen, e creio que a pergunta já está dada. Karen Bernedo, acho que a pergunta já está aí para o debate que tivemos antes, para um museu que não tem certo, que é reimaginado. Como é esse processo? Obrigado por estar aqui e agradeço a participação, o convite. Agradeço por essas experiências maravilhosas e também um desafio. Muito bem, com a pergunta da Maria Eugênia e o nome do projeto, temos alguns vestígios, algumas pegadas ou pistas do museu do qual vou falar. O tema é a memória, está vinculado com a natureza museográfica. É um museu ambulante, um museu sem lugar. Então surge a pergunta, como encontrar uma forma de plasmar um museu da memória num país em que a memória não tem lugar? E estou falando em termos mais ideológicos do que físicos, porque de repente será inaugurado o lugar da memória, tolerância, inclusão social, etc., no Peru. E o processo foi longo, difícil, e sempre estamos esperando essa inauguração oficial. A questão é bem complexa em termos museográficos e ideológicos, porque o processo de memória, a guerra interna do Peru durante as décadas de 80 e 90, é complexa, gera polarizações, não há consenso, não há versão oficial do Estado. É uma questão difícil em muitos sentidos. É um projeto interdisciplinar e é cultural quanto ao assunto. Então, decidimos pensar um museu que fosse uma desculpa. E aí vou ficar com a última reflexão do Oscar. Andrés, desculpa. Que fosse uma desculpa, cujo fim não fosse a coleção, o patrimônio, o objeto, mas que gerasse um espaço social para disparar um debate, um dissenso sobre um assunto sobre o qual muitas pessoas não querem falar no Peru. Apesar de que nós tivemos uma comissão da verdade em 2003, um presidente preso por violações de direitos humanos e ditadura acabou em 2000. Toda a etapa que foi pós-conflito, entre aspas, em que se faz o luto, etc., tudo isso foi rapidamente coberto pelo progresso, por muitas outras coisas que apressaram esse luto. Então temos que analisar e revisar alguns pontos. E a maior parte daqueles que integramos o projeto somos ativistas do movimento de direitos humanos. Temos um olhar interdisciplinar, advogados, antropólogos visuais, mas o que nos une é que participávamos ativamente do movimento de direitos humanos e sempre olhávamos para o nosso umbigo e fazíamos coisas para aqueles convencidos. Todas as atividades, sempre todo mundo estava de acordo, achávamos que iríamos mudar o mundo. E você vai na rua e você se depara com a realidade, que é um senso comum, generalizado, por exemplo, no Peru, de que as violações
dos direitos humanos e eram feitas em prol da pacificação. Então foi por isso que decidimos fazer esse museu que não tivesse lugar e que fosse como o museu de ontem, aquele itinerante do trem que recebeu a premiação. Muito bem, o museu é uma espécie de transformer. Não tem museografia definida, nem estrutura definida. Ele se ajusta ao contexto que visita uma praça, em um andaime, na rua, no pátio de uma igreja, numa escola. E, nesse sentido, também é um desafio permanente para nós, porque estamos o tempo todo nos reinventando. Cada montagem, cada instalação exige um tratamento e um olhar diferente. Devemos ser sensíveis para os diferentes espaços, naturezas, dinâmicas. O que contém o museu não tem dados históricos. A maioria dos museus da memória, Elizabeth Jelling, uma pensadora argentina brilhante, que nós sempre aprendemos muito dela, ela sempre diz que os museus da memória aqui têm tantos dados históricos, deveriam ser chamados de museus de história. Mas nós somos um museu da memória, no sentido de que levantamos peças de arte, produção simbólica, porque há peças que são feitas por vítimas, por familiares, etc., e não por artistas, que são memórias da guerra interna, na verdade. E, nesse sentido, achamos que é difícil instalar uma memória nacional agora, uma narrativa única sobre o que aconteceu. Mas essas memórias da guerra, elas contêm memórias locais, que não ficam diluídas na grande narrativa nacional. Trabalhamos a partir do particular. Uma peça que conta a história de uma comunidade marginalizada, a fotografia familiar, o desenho. É um diálogo de memórias, de técnicas e de formatos também. Por exemplo, as peças de arte tradicionais que vocês veem aqui. E isso é muito importante, porque a guerra, o conflito armado no Peru, aconteceu de diferentes modos, em diferentes espaços. E foi totalmente diferente dependendo do lugar. Não é a mesma coisa atravessar a década de 80 e 90 em Lima. Talvez aí poderíamos lembrar dos ataques a torres, ou apagões, pessoas desaparecidas nas comunidades andinas. Sequestros, digamos, é diferente dependendo do lugar onde você está. Esse diálogo de diferentes memórias podem coexistir ao mesmo tempo, mas é bem interessante para colocar em perspectiva. A outra questão é que não são memórias focalizadas no horror e na tragédia ou na dor. Muitas falam da resistência e muitas peças são feitas nas comunidades, e são as coisas que muitas dessas memórias são negociadas, porque são aquelas coisas que eles querem contar. É muito interessante, porque há muita diversidade. A outra questão é que é um desafio na questão da curadoria ou da museografia. Sempre dialogamos com o contexto. Podemos fazer uma exposição temática, se vamos, por exemplo, numa comunidade, recebemos peças, objetos deles, podemos focalizar. No 5 de abril, por exemplo, foi o dia do autogolpe do Estado de Fujimori, então pegamos peças vinculadas a esse tema, ou os sindicalistas que foram assassinados. É uma memória em movimento, é uma memória que está se construindo e se reformulando sempre. Outro dos desafios é conectar a produção cultural com a vida, que talvez seja a missão principal de um museu itinerante. Às vezes não se trata do público vinculado a uma vida cultural ou acadêmica. Numa das primeiras viagens, levávamos uma peça que é um altar, realizado por familiares, e percebemos que as comunidades
andinas não olhavam como uma peça para contemplar, mas as pessoas deixavam fotos, nos perguntavam se podiam utilizar o altar. Perguntávamos, por exemplo, qual é o problema com vocês? Somos muito pobres, queremos deixar a nossa foto aqui. E percebemos que o espaço que estávamos gerando também podia, de algum modo, servir para a reparação simbólica. E há peças que ficam conectadas com as vítimas. Aqui temos um tapete em que estão os 15 mil desaparecidos. Em alguns casos nomes, em outros casos códigos. E há parentes que passam 5 horas para deixar uma flor, não a túmulos, senão a corpos. Mas nesse lugar eles encontram um lugar onde falar, onde conversar com sua família, com a pessoa. Temos também essa coisa que eu digo, de que somos um transformer. A estrutura pode ser o corpo, às vezes a coleção pode ser de testemunhas, ou pode ser a cidade. Porque temos projetos em que marcamos lugares onde houve violação de direitos humanos. Lugares que não são visíveis. Porque há casos que são emblemáticos, mas outros milhares de casos que nem tanto. E esse único projeto que temos, vinculado à memória histórica e dados, e curiosamente provoca muitos enfrentamentos, muitos conflitos nas praças. Não temos que interpretar nada nesse caso, mas é aqui em que vemos a polarização, a diferença, a dissidência. Temos aqui um labirinto que é uma cronologia do conflito armado. E aí as pessoas começam a discutir e aparecem então essas diferenças. As memórias são completamente complexas e as violações dos direitos humanos vieram das duas partes, Forças Armadas e Sendero Luminoso, RTA. Então, temos peças feitas por polícias também. Essa complexidade em que fica difícil diferenciar vítima de vitimário aparece também nessas peças. Temos que quebrar esses paradigmas e pensar mais. É um work in progress, peças que são construídas com as pessoas. Essa aqui, por exemplo, é a primeira associação de familiares que houve no Peru. E sempre estamos incorporando rostos das mulheres, são 300, e agora nessa peça 150. E sempre que vamos a Ayacucho, por exemplo, elas querem participar e querem fazer parte das fotografias, etc. E quando existe oportunidade, porque numa praça é difícil, sempre tentamos fazer visitas guiadas, oficinas de troca, também peças de educação. Nos importa muito a multidisciplinariedade. Num museu que não tem sede, que não tem paredes. Quando são projetos políticos, porque são assuntos muito atuais, há dívidas pendentes, há muitas passeatas, protestos. Sempre queremos estar presentes, sempre queremos participar. O projeto funciona de forma independente, graças à Mística, uma grande rede de artistas que doam peças, ONGs, instituições educativas, cidadãos voluntários. E graças a isso que funciona, porque de fato no início fomos financiados pelo movimento dos direitos humanos. Eles arcavam com as despesas, veio a crise e não houve mais financiamento para direitos humanos. Mas o produto já tinha sido criado, continuava existindo. E por isso, bom, continuamos caminhando sozinhos. Passamos momentos mais difíceis, mas continuamos. Obrigada. Eu só queria dizer que eu visitei Buenos Aires por um convite e naquela época eu disse que desenhar
a explicar eso en español, pero desenhar es risco. Y la palabra dibujar es un trazo, ¿no? La palabra risco en portugués para español se traduciría así, un trazo, un dibujo, también un riesgo. Um traço, um desenho, mas também um risco. Eu quero agradecer os três pelo risco, pelo desenho dessas questões tão importantes. Tenho várias perguntas aqui, porque eu sei que o público está com muita vontade de fazer perguntas. Olá, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a Karen do Museu Itinerante. O que vocês fazem com as peças depois de que vocês terminam a exposição? Porque você não tem um espaço, prédio, digamos, um lugar físico para colocar. Muitas delas são réplicas, aquelas que são arte gráfico, e elas são guardadas nas nossas oficinas. E outras nós devolvemos depois de terminar a exibição. Olá. Agradeço muito, fico muito feliz por esse risco. Eu queria fazer um comentário muito rápido e uma pergunta para os três. Eu acho que parte de reimaginar o museu tem a ver com pensar em interdisciplina também a partir do processo criativo. Ou seja, modificar esse processo, entendendo também tudo que tem a ver com a gramática da criação. Para mim é um assunto que normalmente a pedagogia e a questão educativa ficam muito centradas na mediação e nem tanto ao trabalho a partir da gramática. Eu digo que vocês três tentam abordar essa questão que eu acho muito interessante, entendendo gramática como a organização da percepção, a experiência. E é aí que a estrutura nervosa da consciência fica comunicada consigo mesma e com outras consciências. E acho também muito interessante pensar, então, que com a interdisciplina, retomando a primeira intervenção de Garcia Canclínica, quando leram o texto, vem então a pergunta: como pensar a interdisciplina como um ato criativo em que o aproximar disciplinas não tem a ver unicamente com qual vai ser o melhor caminho para trabalhar alguma coisa, mas tem a ver com incorporar de cada uma das disciplinas os diferentes modos de construir, uma obra, uma peça, diferentes modos de se aproximar. E aí vai a pergunta, então: como trabalhar também a partir da multiculturalidade, pensando como processos em que cada cultura tem um modo diferente de construir, saber, se aproximar. A pergunta é, então, como abordar, a partir dessa ação criativa, ou a partir desses processos permanentes, essa construção a partir de diferentes saberes e visões do mundo. Não sei se entendi, mas vou tentar responder. Eu acho que o ato criativo é também conteúdo. Não é unicamente um processo invisível, emancipado, e o resultado final sai de lá. Eu acho que todas as pessoas são criativas. E há um grande dano na interdisciplinaridade no fato de acreditar que os desenhadores ou os designers são os que desenham bonito e os cientistas são aqueles que sabem do conteúdo. Porque, pelo menos nos projetos que eu conheço, não é esse o modo de construir uma coisa coletiva. Você deve fabricar as condições, o ambiente, o entorno, os meios, para possibilitar que todos participem. E essas ferramentas te permitem tecer entre todos, como um resultado final que pode se traduzir como uma experiência de 25 minutos no exploratório, fazendo pequenos autômatas ou
no desenho, no layout de um grande museu, grande instituição. E eu acho que isso parece lógico e o senso comum, mas não acontece. De fato, normal é o contrário, que é que o arquiteto fez uma parte, estruturais apareceram por outro lado, depois quem vai vivenciar chega num momento diferente e poderá haver alguma conversa ou algo, mas nem sempre. Então, acho que um dos grandes desafios, pelo menos para nós, acho que nos 4 casos, acho que a experiência de criar é o conteúdo. E um dos desafios é como fazer dessa experiência curadoria de experiências, ou seja, coletamos formas de pensamento, coletamos metodologias e não necessariamente objetos, que também se faz, e é lógico. Como se conectar com o público e com as coisas que estão. E quando toca o telefone, não é para dizer, vocês são tão criativos, é para perguntar como podemos fazer para trabalhar em alguma coisa, podemos conversar, ou seja, utilizar em algumas atividades chamadas de promíscuas, porque o que queremos é gerar um ambiente apropriado. Sim. É muito interessante a sua pergunta, porque no caso do Museu Interessante, quando pensamos no projeto, tínhamos na cabeça uma discussão dos anos 70 no Peru, em que deram o Prêmio Nacional de Arte a um retablista. Não sei se vocês sabem o que é um retablista. É uma expressão de arte tradicional da província dos Andes que se chama jacucho. E houve uma sorte de desgosto, digamos, entre os artistas mais tradicionais das belas artes. Fizeram um manifesto de como era possível, porque isso não era arte, era artesanato. Então é um sentido comum, um senso comum que ficou aí instaurado durante um tempo sobre as belas artes, sobre o que é arte, o que é o artesanato. Então, quando pensamos nesse museu, foi uma posição política também colocar arte aí pela memória e poder incluir essa visão da que você está falando, essas formas diferentes de entender, de materializar as memórias, as lembranças, algumas que nem sequer somos capazes de decifrar do nosso lugar. Por exemplo, as canções populares, ou como passa a dor por eles, pela saudade da terra. Uma vez eu falei com um cantor, ele estava fazendo um arquivo sobre música e eu pedi para ele me ensinar canções relacionadas. E eu não escutava nada que tivesse relação com a violência, mas sim, estava relacionado, mas eu não conseguia entender. Então aí sim existe essa perspectiva. Para mim, ver as coisas numa forma interdisciplinar é essencial, faz parte da experiência humana de começar a entender as coisas. E para mim, é feito através de uma variedade de disciplinas, e essa mudança intencionada de ver a partir de uma perspectiva diferente torna tudo mais holístico, mais com sentido, né? Totalmente real. Bem, temos espaço para uma pergunta e uma resposta rápida. Bem, eu queria perguntar para Andrés, mais ou menos ficou claro para mim o funcionamento do processo criativo, mas agora eu quero saber quais foram as estratégias que pensaram para o relacionamento com a comunidade. Vocês, por exemplo, colocaram essa mudança para a cidade, particularmente Parque Explora, mas estratégia para essa comunidade que tinha sofrido tanto a violência, sobretudo aqueles que estavam dentro desse processo, né? Se vocês conseguiram medir no desenvolvimento de Explora, qual foi o impacto que tiveram? Bom, tínhamos um desafio muito grande de não sermos o alienígena
que chegava com uma nave espacial para a comunidade. E vocês falam, e a comunidade falando, bom, aqui está tudo mal, e vocês chegam assim. E frente a esse desafio, a obrigação que tínhamos antes de fazer o projeto, inclusive, era pensar nas estratégias que nos levassem a pensar o que acontecer, a transmitir o que aconteceria no museu, mas dentro do bairro. Iniciamos essas estratégias e eu estou orgulhoso de dizer que nós decidimos iniciar um processo de agricultura urbana. Como com a agricultura era possível transformar esse lugar, como criar uma conversa no território que nasceu de umas oficinas muito simples. As mães vinham, começávamos a experimentar, fazer coisas e gradativamente esse processo de agricultura urbana hoje é uma empresa agroindustrial que está montada no lixão, que produz flores. Então, são as mães que vieram dos municípios e acabaram fazendo isso. Então, foi uma iniciativa que nasceu numa simples conversa, não tínhamos tantas expectativas, na verdade, quando começamos, não é que falamos, vamos montar isso. Então, quando começamos a criar essa relação comunitária, gradativamente um passo leva a outro, e neste caso o resultado foi esse. Um segundo exemplo foi um exercício muito, muito bonito, que muitas mães, porque a grande maioria são famílias com mães, filhos, e os homens não estão ou estão mortos, muitas histórias assim. Então, fizemos um trabalho artístico de compilar uma série de histórias muito sofridas, muito difíceis, de como chegaram na cidade. Isso acabou numa exposição que se chama 2002 Noites. Então, no início, as mulheres tiravam uma fotografia e gradativamente fomos abrindo a conversa. E o que vamos criar? Com que? E de você? Vamos criar com vocês? Do que vamos falar? De vocês. Então, fizemos um grupo importante de mães e aí começamos a transformar essas histórias numa história das 1001 Noites. E o entorno gráfico que construímos era o local onde elas moravam. Então, ambientávamos tudo com os elementos que estavam aí. E daí saiu uma exposição fotográfica maravilhosa das 1001 Noites, recolhendo todas essas histórias, mas transformadas em fábulas muito bonitas. Isso ficou validado perante a comunidade. Foi muito bom. Esse é outro exemplo em que como você pode abordar essa questão.